Saudamos a todos os irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula da revista Jovens da CPAD. Desta feita estudaremos a lição de número 2, que traz como tema a terra de Jesus hoje. Caro professor, como objetivos para esta aula, seus alunos deverão saber a importância e o propósito da chamada de Abraão. Segundo, a formação do Estado de Israel. Terceiro, a situação da terra de Israel na atualidade. É importante que você destaque aos seus alunos o quadro de termos constante na seção Orientação Pedagógica. Ali nós temos 4 termos, a saber, hebreu, israelita, judeu e israelense. O termo hebreu é comumente usado se referindo ao povo de Deus no período em que eles estavam escravizados na terra do Egito. Toda referência ao povo de Israel naquela época é usado o termo hebreu. O termo israelita diz respeito aos descendentes de Jacó, cujo nome foi alterado para Israel, conforme Gênesis 32 e 28. Já o termo judeu, ele é utilizado principalmente se referindo aos seguidores da religião judaica. E por último, o termo israelense é usado para todos aqueles que possuem nacionalidade do Estado de Israel. Esta pessoa não precisa necessariamente ser descendente de Abraão. Bastou ter a nacionalidade do Estado de Israel, é chamada israelense. Ok? Inicialmente queremos falar sobre a mudança do nome de Abraão. Diferentemente da nossa cultura, onde o nome é escolhido pela estética, para o judeu o nome tem um grande significado, pois tem a ver com a sua identidade e missão. Percebemos na Bíblia Sagrada que quando Deus muda o nome de alguém, é porque está dando a essa pessoa uma missão. É exatamente isso que Deus faz com Abraão. Abraão é chamado de Abrão até o capítulo 17, verso 5 de Gênesis. A partir daí seu nome é trocado. Veja o que diz o texto: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Abrão, em hebraico Abram, significa pai grande ou pai elevado. Como disse um certo escritor, um tanto irônico, pois ele não tinha filhos. Seu nome então é mudado para Abraão, em hebraico Avraham, que significa pai de muitos ou pai de multidões. Até então Abraão não tinha filhos, mas agora Deus lhe promete uma grande descendência. Em Gênesis capítulo 17, versos 15 e 16, Deus muda o nome de Sara, de Sarai para Sara. A mudança do nome de Sarai para Sara é explicada na Bíblia com a promessa do nascimento de um filho, pondo fim à sua esterilidade. Deus também muda o nome de Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Gênesis 32 e 28. Essa prática de mudança de nome também é praticada no Novo Testamento pelo próprio Senhor Jesus, que mudou o nome de Simão. João, capítulo 1, verso 42. No primeiro tópico da lição, o comentarista traz como tema a promessa de uma grande nação, a chamada de Abraão e a terra prometida. Deus, através da sua soberania, chama Abraão para uma grande missão. Digo soberania porque a Bíblia não entra em detalhes sobre a vida de Abraão antes de sua chamada.
O que sabemos é que ele morava em Ur dos Caldeus, numa cidade idólatra, e que possivelmente seus amigos e parentes também o eram. Ao ouvir o chamado, o texto sagrado não diz nem dá a entender que Abraão tenha questionado. Simplesmente Deus diz para ele: sai da tua terra, Gênesis 12:1, e ele saiu, Gênesis 12:4. Aqui temos uma grande lição. Se Deus nos chamar, cabe a nós simplesmente obedecer. Algumas pessoas ficam questionando: como é que Deus chamou Abraão para essa missão? Não há registro de que ele ou a sua parentela servissem a Deus. A verdade é que, conforme já citado, Deus o escolheu segundo a sua soberania. E o importante aqui não é termos o histórico de Abraão antes dessa chamada. O importante é a sua obediência ao chamado de Deus. Semelhantemente a Abraão, nós fomos chamados pelo Senhor. Qual tem sido a nossa resposta a esse chamado? Estamos, porventura, de fato obedecendo ao Senhor? Sigamos o exemplo de Abraão. Ele não reclama, ele não questiona, ele não sapateia, mas ele obedece. Certamente você já ouviu falar sobre o alfabeto do crente: obedecer. Propósito da chamada. Observe o propósito de Deus ao chamar Abraão. Ele chama um homem e faz dele uma família. Dessa família ele faz um povo, e desse povo ele faz uma nação. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou 12 filhos, que resultou numa família de 70 pessoas. Êxodo 1:5. Com esta família de 70 pessoas, Jacó vai morar no Egito a pedido do governador, que era o seu filho José. Deus os abençoou e os multiplicou grandemente, a ponto de deixar os egípcios preocupados. Ao saírem do Egito, os hebreus já eram cerca de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Êxodo 12:37. Alguns historiadores chegam a afirmar que, somando homens, mulheres e crianças, este número elevaria entre 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Esse cálculo é fácil de fazer. Não era comum entre os israelitas, conforme vimos na lição de número 1, eles não casarem. Eles se casavam e casavam cedo e procriavam, porque naquele contexto, quanto mais filhos eles tivessem, melhor seria. Se você pegar aí cada casal tendo de 2 a 3 filhos, realmente esse número chega no mínimo na casa de 2 milhões de pessoas. A promessa que Deus fez a Abraão dizia respeito à sua descendência física, mas também espiritual. Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é, portanto, o pai biológico dos israelitas, mas também é o pai da fé de todos os crentes salvos em Jesus Cristo. Lembram-se do significado do nome Abraão? Pai de multidões. O que era um pacto? Pacto, concerto ou aliança eram praticamente a mesma coisa. Era um contrato, uma convenção que solenemente se realizava entre um homem e outro homem, ou entre Deus e o homem. Deus fez um pacto condicional com a nação de Israel. Isto aconteceu quando o povo estava junto ao Monte Sinai, após o êxodo do Egito. O pacto era condicional porque as promessas estavam vinculadas a condições. Veja o que diz Êxodo 19:5.
Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre os povos, porque minha é toda a terra. Esse pacto condicional passava a responsabilidade de seu cumprimento a Israel. Essa nação seria abençoada ou amaldiçoada de acordo com sua finalidade aos termos do pacto. Deus abençoaria Israel desde que este cumprisse sua parte do pacto condicional. Se deixasse de satisfazer as condições, Deus estaria desobrigado de abençoá-lo. O pacto foi feito, porém Israel o violou. Mas mesmo assim, Deus não rejeitou o seu povo. Romanos capítulo 11, versos de 1 a 6, pode ser constatado isso. Por exemplo, o verso 2 diz assim: Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. No final, Israel reconhecerá o Cristo e será salvo. Apocalipse 7, do verso 1 ao verso 8. Nesse primeiro tópico é importante que pensemos no seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11 e 8. Repetimos, que grande exemplo de fé o exemplo de Abraão. Não é à toa que ele é chamado no texto sagrado de pai da fé. Que isso sirva-nos de exemplo, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Eu costumo dizer que um crente sem fé é até uma vergonha, né? Porque crente é aquele que crê em alguma coisa. E se tratando do povo de Deus, crente nada mais é do que aquele que crê em Deus, que tem Deus como seu Senhor, como seu Salvador. Um crente que não tem fé, na minha concepção, é como um poço sem água. Tudo de ruim que você possa imaginar equivale a um crente sem fé. Um outro ponto importante que queremos destacar nesse último tópico da revista é o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal em Gálatas 3, 14 e 16. A promessa de Deus a Abraão e a sua bênção sobre ele estende-se não somente aos seus descendentes físicos, como também a todos aqueles que com fé genuína aceitarem e seguirem a Jesus Cristo, a verdadeira posteridade de Abraão. Portanto, nós também somos descendentes de Abraão. Somos a sua descendência espiritual. Como tema no segundo tópico da lição, temos o seguinte assunto: a formação do Estado de Israel. Ninguém pode negar que o povo de Israel é protegido por Deus. Desde o seu surgimento até os dias atuais, este povo tem sido ferozmente perseguido. Conforme mencionado pelo comentarista da lição, eles foram escravos no Egito por cerca de 400 anos, peregrinaram pelo deserto durante 40 anos, passaram por várias batalhas para possuírem a terra prometida e por muitas guerras para permanecerem nela, foram subjugados e dominados por vários impérios. Entre eles podemos destacar Império Assírio, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. Como eles violaram o pacto com Deus, devido à sua desobediência e idolatria, foram espalhados pelo mundo, perseguidos e odiados por muito. Perderam suas casas, sua pátria, suas famílias, seus bens e muitos a própria vida. Talvez o maior exemplo que temos disto é o Holocausto, que resultou na morte de cerca de 6 milhões de judeus, conforme alguns historiadores. Realmente foi um grande genocídio. Mesmo assim,
Israel não desapareceu como era de se esperar. Foi ressurgindo aos poucos até que, em 14 de maio de 1948, foi criado o Estado de Israel e declarada sua independência. Nesse segundo tópico, caro professor, é importante que você destaque aos seus alunos o seguinte: nenhum outro povo sofreu tantos ataques quanto Israel, mas Deus sempre o protegeu com sua mão forte, pois ele é o seu guarda, Salmo 121, verso 4, e o seu redentor, Isaías 41 e 14. Leve os seus alunos a memorizarem esta informação. A criação do Estado moderno de Israel ocorreu em 14 de maio de 1948. Israel e a atualidade. Este é o terceiro tópico da nossa lição. Todos nós temos conhecimento dos conflitos que existem entre judeus e árabes. Mas qual seria o motivo desses desentendimentos? O conflito árabe-israelense, como é conhecido, tem diferentes motivos, sendo que a principal razão é a reivindicação de direitos sobre o território da Palestina por parte de israelenses e palestinos, que, segundo cada um destes povos, possuem direito milenar sobre a região. Outros motivos referem-se à cultura, à imposição de valores ocidentais às tradições orientais, à questão econômica, que diz respeito ao desejo das potências capitalistas de estabelecerem um ponto estratégico na rica região petrolífera, a mais rica região petrolífera do planeta, e o fator político. Creio que o caro professor já tenha ouvido ou lido sobre este assunto. Se olharmos para o mapa mundi, nós verificaremos que Israel está praticamente no centro do planeta Terra. Este lugar é estratégico para toda e qualquer potência mundial. De Israel, temos acesso a todos os outros continentes. Então imagine que um grande líder, o líder mundial, como a Bíblia o chama, se ele fosse escolher um local para construir o seu quartel-general mundial, o melhor lugar que existiria, ou que existe, é Israel. Ali é o lugar mais cobiçado por todos os grandes líderes do mundo. Não só por isso, mas também pela riqueza que lá existe. Conforme já mencionado, a região petrolífera mais rica do planeta encontra-se em Israel. Lembro-me de ter ouvido um estudo, só não estou me recordando do nome do palestrante, onde ele dizia que só no Mar Morto, que é chamado de morto justamente pela densidade de sal, a quantidade de sal que existe no Mar Morto é superior à que existe em outros mares. Desta forma, não existe ali nenhuma forma de vida. Mas dizem que a riqueza que existe no fundo do Mar Morto é uma riqueza trilionária. Seriam trilhões de dólares. No entanto, ninguém nunca conseguiu explorar essa região, até porque Israel não deixa. Mas os olhos de todo o mundo está voltado para Israel. Não é à toa, portanto, que Deus disse a Abraão, a Isaque e a Jacó que lhes daria uma terra que emana leite e mel. A expressão terra que emana leite e mel possivelmente diz respeito à riqueza que existe naquela região.
O tempo não nos permite entrar em detalhes, mas biblicamente sabemos que a Palestina é de Israel, é do povo de Deus por herança. Levíticos 20, 24. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Nos dias atuais, Israel ainda é ameaçado constantemente pelos seus inimigos. Como igreja de Jesus, temos a obrigação de orar constantemente por esse povo. Inclua Israel nas suas orações, visto que eles são o relógio escatológico de Deus para nós. Além do mais, existe uma bênção de Deus para quem ama este povo. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem é sábio não amaldiçoa Israel, pelo contrário, abençoa. E como nós podemos abençoá-los? Através das nossas orações, pedindo que o Pai guarde este povo, que Deus venha salvá-los através de Cristo Jesus. Destaque para os seus alunos, caro professor, a informação do grande escritor e servo de Deus Abraão de Almeida. A nação israelita não constitui apenas o centro geográfico do mundo, mas também o centro nefrálgico da política internacional. Destaque também que o conflito entre Israel e Palestina teve início após a criação do Estado de Israel. Israel pagou um alto preço desde que rejeitou o Filho de Deus, disperso por todos os lugares, perseguido entre as nações, e mesmo agora que voltou à sua terra, é oprimido por todos os que estão ao seu redor. Este povo vem sofrendo século após século. Por ter Israel rejeitado o Senhor Jesus, é que a porta da salvação se abriu para nós. Desta maneira, somos devedores a Deus, mas certamente também a Israel em muitas coisas. Por isso não podemos deixar de orar por esta nação, para que Deus lhes conceda paz. Assim, meus queridos, encerramos a pré-aula de hoje, mas voltaremos na próxima semana, se Deus assim nos permitir, com a lição de número 3, que traz como título Jesus e os grupos políticos e religiosos de sua época. Rogamos as orações dos irmãos. Estamos com bastante dificuldades de continuarmos comentando as lições devido a um curso que estamos fazendo que está tomando todo o nosso tempo. Mas com as vossas orações, com a bênção de Deus, nós vamos continuar. Com uma certa limitação, como os irmãos já devem ter reparado, estamos postando a aula um pouquinho além do período que normalmente nós postamos, mas daqui a pouco tudo chega no eixo. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um ótimo final de semana. Tenham todos uma ótima aula.